O que você sente quando vê essa propaganda? O elefante é fã de Parmalat. O porco cor de... Nostalgia, né? Agora, veja como ela mudou. É fã de Parmalat e chama toda a turma da floresta. São duas campanhas de épocas diferentes, mas o que mudou entre elas é muito mais profundo do que parece. As propagandas antigas não só vendiam produtos, elas contavam histórias inesquecíveis, com personagens icônicos que marcaram uma geração. Mas hoje, tudo é diferente. E neste vídeo, você vai entender como a publicidade saiu da TV, onde contava grandes histórias, para disputar nossa atenção em apenas alguns segundos nas redes sociais. Mas antes, já deixe seu like para fortalecer o canal e vamos ao vídeo. Ele era tímido, engraçado e direto. Carlos Moreno, o eterno garoto propaganda da Bombril, ele estrelou 337 comerciais ao longo de 25 anos. Criado em 1978, ele se tornou parte da rotina do brasileiro, um anti-herói confiável que falava com o espectador com humor e simplicidade. Cada comercial era uma pequena obra de arte que nos fazia rir e, claro, comprar. Carlos Moreno interpretava diversos personagens, dos mais sérios até o He-Man. Eu tenho a louça! Afinal, como um personagem tão simples se tornou um ícone nacional, mostrando o verdadeiro poder que a TV tinha naquela época. Quando ele saiu da Bombril em 2004, o impacto foi imediato. A participação da marca no mercado caiu cerca de 85% para 70%. O impacto foi tão grande que anos depois ele retornou, mas para se reconectar com o novo público, ele veio acompanhado de influenciadores digitais, refletindo uma nova era na comunicação. Isso mostra o poder de uma campanha bem construída e como o público mudou, exigindo que a forma de se comunicar evoluísse junto. A história de Carlos Moreno mostra o poder de uma campanha bem feita, mas e quando a campanha era um verdadeiro duelo? Você se lembra das marcas brigando na TV? Era um confronto direto com o concorrente. Ou os clássicos duelos entre Coca-Cola e Pepsi? Uma dizia que a cada 2 latas vendidas, uma era Coca. A outra respondia com campanhas ousadas e bem-humoradas. Esse tipo de confronto direto e provocador era comum, mas hoje quase sumiu. As marcas têm medo de cancelamento? Ou o jogo mudou? Você sentia que o Natal só começava quando esse tipo de propaganda passava na televisão? Uma história de amor e maus entendidos que nos mostrava como o chocolate podia ser o protagonista. Essas campanhas emocionavam, mas por que elas sumiram? Para entender isso, a gente precisa voltar lá atrás. Voltar ao Brasil dos anos 70. O Brasil vivia sob a ditadura militar e a televisão era o principal meio de comunicação de massa. Como a propaganda era feita nesse período? Bom, mesmo com a censura, as propagandas da época mostravam um país em crescimento, mas com liberdades limitadas. A tecnologia avançava com os primeiros microprocessadores, mas a TV permanecia como a principal fonte de comunicação. Já na década de 1980, o Brasil passava da ditadura para a democracia. A cultura pop ganhava força e a televisão continuava como centro de entretenimento e da informação. Como as propagandas de TV se adaptaram a esse cenário? A TV nos anos 80 começou a explorar temas mais leves e com mais humor. As propagandas refletiam a busca por liberdade e otimismo da redemocratização. Aparelhos como o Walkman e videocassete surgiam e os primeiros computadores pessoais começaram a aparecer, mas a TV ainda era o grande palco. Será que a publicidade daquela época já dava sinais das mudanças que viriam? Nos anos 90, a estabilização do plano real abriu as portas para o mercado global. A TV ainda era dominante, mas a era digital já dava seus primeiros passos. Os primeiros celulares, videogames e a internet de escada eram os primeiros passos para um mundo conectado. Mas como as propagandas se encaixam nesse mundo mais conectado? Então, no fim dos anos 90, a internet chegou, ainda lenta, com aquele barulho de conexão inconfundível, mas suficiente para mostrar que o jeito de se comunicar, consumir e viver estava mudando e não havia mais volta. A publicidade tradicional, que antes era um monólogo no qual a marca falava para o consumidor, pouco ou nenhum feedback direto, deu lugar a algo novo. Você consegue imaginar o que as redes sociais trouxeram? As redes sociais deram voz ao consumidor e as marcas tiveram que aprender a ouvir, a interagir e construir relacionamentos. E como essa interação com o consumidor mudou a essência da propaganda? A era da interrupção, onde os comerciais simplesmente invadiam sua programação, deu lugar à era do engajamento.
Agora, as marcas precisam oferecer valor, criar conteúdo relevante e participar da sua vida. Pense nos influenciadores, nos vídeos virais e nas campanhas interativas. Se antes a atenção do público estava nos canais de TV, hoje está nas redes sociais, em canais de streamers e em jogos. As marcas precisam competir não apenas com outras marcas, mas com a enorme quantidade de conteúdo disponível na internet. Para se destacar nesse cenário, as marcas precisam ir além da simples exposição e buscar relevância e personalização. A publicidade brasileira percorreu um longo caminho, das propagandas clássicas da TV ao cenário digital de hoje. Se antes as propagandas nos contavam histórias inesquecíveis, criando laços emocionais com ícones como o Garoto Bombril ou os caminhões de Natal da Coca-Cola, hoje o desafio é outro. Hoje o desafio é envolver você. As marcas não querem apenas que você assista, elas querem que você participe. E o que aprendemos com essa jornada? Bom, o poder da emoção e da narrativa nas propagandas antigas e a importância de ser relevante e se conectar com você no mundo digital. Agora, as marcas precisam entender quem você é, o que você gosta e do que você precisa. Só assim elas podem entregar mensagens que realmente importam e que te convidam a participar. E é aí que entra você. Afinal, no meio de tantas mensagens, comerciais e conteúdos, o que realmente fica com a gente são as histórias. E toda boa propaganda é, no fundo, uma boa história. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo e valeu!